E aí, gente, tudo bem? Ó, eu vou dar essa aula aqui essa semana, mas aqui eu vou comentar também porque, nossa, a matéria é terrível, né? Muito detalhista, então vou produzir essa aula também. O que a gente vai fazer com esse materialzinho? A gente vai primeiro calcular a constante universal dos gases, né? A constante universal dos gases, que é a relação de Mayer. E logo depois a gente vai ver em detalhe o que acontece numa usina que segue o ciclo de Carnot, beleza? E aí algumas pessoas, fala mais devagar lá no vídeo. Não, gente, não dá para fazer vídeos muito longos, viu? Senão o pessoal não vê. Então você tem que vir aqui, qualquer coisa você repete, até acompanhar todo o raciocínio. Beleza, amores do Paraíso, de Campinas e do Rio de Janeiro? Então vamos lá. Primeiro, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um êmbolo. Esse êmbolo está fixo, ou seja, o que se desenvolve aqui é uma transformação isocórica ou isovolumétrica. Então a gente está indo de uma certa temperatura para outra isocoricamente. Beleza? Como é que a gente vai fazer? Vamos aplicar a primeira lei? Que tal aplicar a primeira lei? Já aplicou! Aqui, ó, que tal? Aí, como é isocórica, não tem área embaixo dessa reta vertical. Então o trabalho é zero. No lugar do calor, quinacete. Aí eu coloquei CV para dizer que é o calor específico a volume constante. Tá? Então fica no lugar, então fica, o trabalho é zero, fica calor igual a ΔU. Então o calor quinacete, CV para dizer que o volume é constante, e aqui 3 meios de nRT. Corta o N e o ΔT, e a gente descobre que o calor específico a volume constante de qualquer gás monoatômico é 3 meios de R. Ou seja, esse aqui é o calor latente molar de um gás monoatômico a volume constante. Qualquer gás monoatômico, viu? 3 meios de R. Lembra que o R é 8,3. Tá bom, aí depois a gente vai fazer a mesma coisa. Eu vou sair da mesma temperatura e vou terminar na mesma, o mesmo ΔT, entre as mesmas isobáricas. Aliás, entre as mesmas isotérmicas. Né? Entre as mesmas isotérmicas, eu vou desenvolver uma transformação isobárica. A partir da mesma temperatura até outra temperatura que é a mesma. Só que agora um caminho isobárico, ou seja, o êmbolo livre, o êmbolo móvel. Free, cause I'm free, I'm doing what I want in my time. Então eu vou aplicar a primeira lei. Que tal aplicar a primeira lei? Já apliquei. Ah lá, calor a pressão constante, trabalho mais ΔU. Agora ninguém é zero. Então o que eu vou fazer? No lugar do calor, eu vou colocar quinacete, agora com CP porque a pressão é constante. No lugar do trabalho é a área de um retângulo, é PΔV. P é a altura, ΔV é a base. Só que é claro que PΔV é a mesma coisa que NR∆T. Se PV é NRT, PΔV é NR∆T. E também nós temos aqui a variação da energia interna, que é a mesma da de cima, porque se trata da mesma temperatura de saída e da mesma temperatura de chegada, 3 meios de nRT. Aí substituindo tudo isso aqui, ó, eu corto todos os ΔTs, todos os Ns, e descubro que o CP, o calor a pressão constante de gases monoatômicos, é 5 meios de R. Aí o que o Mayer prova? Que este calor menos esse dá sempre a constante dos gases perfeitos. Então para os monoatômicos, o CP é 5 meios de R e o CV é 3 meios. Para outros gases, o CP muda e o CV também, mas a diferença deles é sempre R. Pode ver, ó, 2,5 R menos 1,5 R, sempre R. Tá? Para gases diatômicos, aqui ΔU é 5 meios, de triatômicos, poliatômicos, 7 meios, 37 meios, mas ó, sempre a diferença entre o calor específico, a pressão constante, e a volume constante é a constante dos gases perfeitos. Esta é a definição da constante dos gases perfeitos. É a diferença de calores específicos, isobáricos e isocóricos. Fechou? Agora olha só, agora vamos fazer aqui, de vez em quando desfoca aqui, mas olha só. Agora a gente vai fazer a usina de Carnot, beleza? Então vamos lá, vou começar. Fonte quente é o combustível. Aqui é a caldeira, aqui tem água, toda usina tem água. A caldeira no fundo é um vaporizador. E aqui é o terrai, amhai, terrai. É a temperatura da fonte quente. A temperatura máxima do ciclo, ela é constante. E como a gente tem mudança de estado, é calor latente.
Aí você põe fogo nesse combustível desgraçado. Ele começa a fornecer calor, né, que a gente vai chamar de QQ ou QRAI, né, calor da fonte quente. A água vai pegar esse calor, vai mudar de estado, que mole, né? Vai vaporizar. Então aqui vem vapor a alta pressão. Aí ele chega nessa turbina adiabática, bem isolada. Como a turbina está bem isolada e adiabática, então ela desenvolve uma transformação adiabática também. Então o vapor vem aqui, ele roda essas aletas e se expande. Quando ele se expande, ele se resfria e diminui a pressão. É aqui que eu vou colar ímãs e através do efeito Faraday, da lei de Faraday, eu vou conseguir gerar trabalho elétrico que vai para as cidades. Aí o vapor a baixa pressão passa por um trocador de calor, que é, como a gente fala, é a fonte fria, né, digamos assim. Ou seja, veja bem, ó, aqui veio o vapor a baixa pressão. Ele passa nessa serpentina aqui, ó, onde eu recebo água do meio ambiente. Aqui que está o crime ambiental. Já caiu no Enem, hein? Ó, isso aqui é o crime ambiental, poluição térmica. Entra água fria, em geral de rios e mares, e aí o meu vapor, que estava a baixa pressão, perde calor. Eu vou chamar de QLOW ou QF. A água pega esse calor, a água de refrigeração fica quente. E adivinha? Ela é devolvida para o meio ambiente. Então, ó, poluição térmica. Aí depois desse trocador de calor, que é um liquefator, que é um condensador isotérmico, né, também calor latente porque mudança de estado, aí então o vapor não é mais vapor, agora ele é líquido a baixa pressão. Para não gastar tanto carvão, eu quero aumentar a pressão desse líquido, para gastar menos carvão. Quanto mais comprimido, menos carvão eu gasto para rodar minha turbina. Então aí eu tenho um compressor adiabático, onde o calor trocado é zero, já que é adiabático, e o trabalho tende a zero, porque é uma pequena areazinha aqui embaixo do gráfico só. Então você entendeu o ciclo? Ó, é que nem academia, ó. Vaporiza, roda, condensa, comprime. Vaporiza, roda, condensa, comprime. Isotérmica, adiabática, isotérmica, adiabática. Expansão isotérmica, expansão adiabática, contração isotérmica e a contração com compressão adiabática. Beleza? Então é assim que funciona qualquer usina, viu, na verdade. Legal. Agora vamos aqui do lado, ó, vamos ver as equações. QQ é o calor que vem da fonte quente. QF é o calor rejeitado para o meio ambiente, poluição térmica. Então, ó, aqui é o total e aqui é o dissipado. E o trabalho, né, que sai aqui na turbina, que é rodada, que é conectada a ímãs por efeito eletromagnético, é o trabalho útil. Então, ó, total, dissipado e útil. Esse mais esse igual a esse. Então, esse aqui é o trabalho útil, energia convertida em energia elétrica de transporte que vai para as cidades. Primeira equação, que vale para todas, repito, vale para todas, all of them, tutti macchine, todas as máquinas, todas as máquinas obedecem isso. O trabalho útil é o que eu tiro do combustível menos o que eu perco para o meio ambiente. O rendimento também vale para qualquer máquina, é o trabalho útil, que é aquela área interna do gráfico, essa daqui, dividido pelo calor total que eu tiro da fonte quente. Aí o rendimento também, se você substituir o trabalho QQ menos QF, vai ficar 1 menos calor rejeitado para a fonte fria, para o meio ambiente, sobre QQ, vale para todas, e só para as máquinas de Carnot, vale também 1 menos temperatura mínima sobre a máxima, devido às entropias serem constantes. Tá? Então, ó, para todas, letra A para todas, letra B para todas, até aqui da letra C vale para todas as máquinas, só essa vale para a adiabática. E, portanto, para as máquinas de Carnot. Quais são as máquinas de Carnot? As máquinas de Carnot são as máquinas reais com melhor eficiência possível. Logo, são as melhores máquinas possíveis de serem realizadas. 100% é impossível. Depois vem as máquinas de Carnot, 2 adiabáticas e 2 isotérmicas. E depois as outras máquinas que seguem outros ciclos. Representando a máquina de Carnot no diagrama PV, para fechar nossa análise, você tem aqui a isoterma T-low, que é a temperatura da fonte fria do meio ambiente, e você tem aqui a temperatura da caldeira, que é a temperatura T-max, é a temperatura T-high. Aqui, ó, caldeira, turbina, condensador, compressor. A isotérmica, adiabática, isotérmica e adiabática. Variação da energia interna aqui é zero, porque é isotérmica, o trabalho é positivo porque é expansão, e o calor é recebido é positivo. Aqui nós temos a adiabática. Calor é zero, trabalho é positivo e ocorre resfriamento. Aqui ocorre mudança de estado com calor perdido,
Portanto, variação da energia interna também é igual a zero, e calor perdido e trabalho negativo. E aqui a compressão, cujo trabalho é desprezível, né? Porque a área aqui é desprezível. O calor trocado é zero e a variação da energia interna é alta. Então, o que é um ciclo de Carnot? Uma expansão isotérmica, uma expansão adiabática, uma contração isotérmica e uma contração adiabática. Exatamente o que acontece aqui. Com relação às equações, guardar que vale para todas as máquinas e 1 menos Tmin sobre Tmax só para as máquinas de Carnot. Beleza? Então, ó, tem todo o painel aqui com os detalhes. Mandem ver, estudem com afinco. Cada vez mais é pedido aqui nessas provas malucas de medicina que vocês fazem. Beleza, minhas amores, meus amores? Bons estudos, eu amo vocês, viu? Campinas, Rio de Janeiro, Paraíso, lindos, lindas, beijos. Até mais!